Vamos bater um papo? Bom, gente, a pedido de alguns, né, alguns amigos aí me incentivaram a abrir esse canal. Esses vídeos vão ficar aí pra quem tiver o link, então não é pra qualquer um que entrar no canal, por enquanto, não sei se irei deixar aberto ao público. Mas muita gente veio, né, alguns me perguntarem sobre os moluscos, que eu sou meio suspeita pra falar, gente, porque eu amo de paixão. Eu quero muito biologia marinha, né, então eu gosto bastante. E hoje a gente vai falar justamente sobre os invertebrados celomados do filo Molusca. Eu vou falar sobre alguns aqui. Eu não irei entrar em detalhes muito sobre os gastrópodes cefalópodes, porque o que o pessoal veio me procurar era mais em relação às classes, né? Monoplacófora, aplacófora, poliplacófora e bivalve e escafópoda. Então vai ser mais ou menos isso daí. Eu vou falar um pouquinho do cefalópoda e do gastrópoda, mas já não vai ser com tanta ênfase assim, tá? Peguei um café pra ver se me esquentava, porque eu tava com muito frio. Mas enfim. Vamos lá, antes de tudo, o que a gente precisa saber sobre os invertebrados celomados? O próprio nome já diz. Invertebrados celomados, tá? O que diferencia ele dos outros invertebrados? Exatamente pela presença do celoma. E o celoma nada mais é do que uma cavidade com um fluido celômico. É isso que você precisa saber. E ele é revestido pela mesoderme. Tá, o que a gente precisa saber sobre animais celomados? Que eles são triblásticos. E o que isso quer dizer? Que eles têm os folhetos embrionários. Tá, mas o que raios é os folhetos embrionários? Lá no processo, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ali começa o processo de clivagem, começa o processo ali, né, da reprodução para criar um novo indivíduo. Gente, tá um barulho aqui infernal em casa, mas enfim. Ali no processo para criar um novo indivíduo, o que acontece? Cria-se esses folhetos embrionários, que é a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Para quem quiser mais ler sobre isso, assim, bem detalhadamente, saber todos os processos e tal, tem no livro do Hickman, tá? Sobre Introdução à Zoologia dos Invertebrados. E eu li esse capítulo e eu acho ele muito bom e didático. Mas enfim, vou tentar ser o mais breve possível, até porque a gente não tem tempo e você tem uma prova para fazer. A gente tem a nossa famosa gástrula, que já é o processo ali, já no finalzinho, para dar origem ali o indivíduo. E provavelmente eu vou estar botando alguma imagem para vocês, eu tô com essa imagem bem aqui no meu papelzinho, no meu roteiro, no meu resuminho. Mas vocês estão vendo aí a gástrula, e ela é justamente na parte externa, temos a ectoderme, na parte interna revestida temos a mesoderme, e mais internamente temos a endoderme. Então, os próprios nomes já dizem, eu acho que você vai conseguir assimilar os nomes com as estruturas. E por dentro a gente tem o celoma, que é essa cavidade com o fluido celômico. Tá, a gente já identificou o que diferencia um invertebrado, né, celomado dos outros demais. Mas qual a importância do celoma? Qual é a importância dele para esses animais? Inclusive para nós, que nós somos seres triblásticos e celomados, tá? Já pega aí o seu caderninho, sua folha e já anota esses tópicos que eu vou te dizer. E o trem tá passando. O primeiro de todos, transporte de nutrientes. O segundo, transporte de gases. O terceiro é crescimento de órgãos. O quarto seria a maturação dos gametas. E o quinto é o processamento de excretas. Esses são os tópicos principais, porque se cair na prova, meu querido, que já caiu na outra prova, né? Você vai saber responder. É isso. Uma coisinha que eu acho que você deveria saber, tá? Provavelmente você já sabe, mas eu vou repetir aqui de novo, né? Que é sempre bom ficar evidente. Mas enfim, na imagem de novo, que eu vou provavelmente estar botando aqui no vídeo, novamente na gástrula. O que acontece? Vocês com certeza, né? Não tô falando do celoma, tá, gente? Que é essa cavidade com fluido celômico. Eu tô falando dessa outra, como se fosse uma pequena invaginação, tá? Perto ali da endoderme. O que acontece? Ali é uma cavidade que vai dar origem ou à boca ou ao ânus. Muito legal de saber isso. E a gente tem um nomezinho para animais que, com essa invaginação, digamos assim, tô tentando deixar o mais didático possível, mas com essa invaginação, que dão origem à boca e dão origem ao ânus. Nós damos origem ao ânus.
Então, nós somos seres deuterostomiais. Agora, os animais, os outros seres que deram origem primeiramente à boca, eles são animais protostomiais, tá? Então, eu acho que isso aí você deve ficar um pouquinho ligado. Beleza, já deixamos algumas coisas aqui esclarecidas. Agora a gente vai mergulhar de cabeça no filo molusco, tá? O filo molusco, gente, eu gosto muito, de verdade. Eu sou meio suspeita pra falar, né? Mas enfim, é o segundo maior filo que nós temos. Ele só perde pra artrópoda, né? Principalmente pra área ali dos insetos, que tem muita coisa. Mas o filo molusco também é bem diversificado. E a gente vai falar sobre cada uma das classes. Mas antes, eu vou falar sobre as características principais dos moluscos. E com certeza já vou colocar aí uma imagem bem generalizada pra vocês daqui a pouco. Então, características gerais dos moluscos. Primeira coisa, corpo mole. Por isso o nome molusco, mole. Corpo mole com a presença de concha, exceto os aplacóforas e o polvo, que é da classe cefalópoda. Eles são animais triblásticos, como a gente acabou de ver, isso também é uma característica geral deles. Gente, que barulho! Mais uma característica, eles são celomados. Quem diria, né? Eles têm um sistema circulatório aberto, exceto os cefalópodas, que tem ali o circulatório fechado, ok? Então, lembra dessas exceções. Sistema respiratório, nós temos cutâneo, nós temos branquial e nós temos através de pulmões, já que a gente também tem algumas espécies terrestres, tá? Então, não são 100% marinhas. A gente tem tanto terrestre quanto de águas dulcíferas, água doce e terrestre. Dulcíferas, eu acho que é dulcíferas, não lembro agora. Eles são protostômios, deram origem primeiramente à boca. Eles não são segmentados. Tá aí uma característica que os diferencia dos anelidas, por exemplo. E o corpo é dividido como? Isso é super importante, então eu vou pedir, se você estiver com seu caderninho, se estiver estudando, para anotar isso. O corpo é dividido nas seguintes partes. Cabeça, onde ficam os órgãos sensoriais. A gente tem a massa visceral, onde fica localizado os órgãos. E principalmente o pé muscular. Esses são os principais. E se você quiser colocar na sua prova também a presença de rádula, isso é uma característica exclusivamente dos moluscos. Todos os moluscos têm a presença de rádula, mesmo que alguns tenham uma rádula ativa ou inativa, tá? Mas todos têm a presença de rádula. Bom, agora vamos para o molusco generalizado. Se você tacar no Google, falar assim, eu quero o corpo de um molusco, vai aparecer exatamente essa imagem que eu vou botar aqui para você agora. E eu vou observar aqui no papel para conseguir te explicar, tá bom? Mas enfim, esse é o nosso querido molusco, né? Um gastrópoda, para quem conseguiu identificar, acredito que todos, né? Então, a gente tem aí a presença da cabeça, tá? Onde estão os órgãos sensoriais. Então, a gente tem antenas quimiorreceptoras, temos tentáculos táteis, tá? Nessa região. A gente tem a presença de rádula. Outro barulho dos infernos. Enfim, gente, vou dar só uma lembrada aqui pra quem se esqueceu do que é a rádula. A rádula nada mais é como se fosse uma língua áspera do bicho. E tem alguns bichos que tem, né, essa rádula ativa, então a gente chama eles de raspadores. E ele está ligado diretamente à alimentação do bicho. Então, vamos supor, em cima ali de uma pedra, de algum substrato consolidado, a gente tem restos de matéria orgânica, a gente tem restos de água. Alga. A dicção tá maravilhosa hoje. Mas a gente tem restos dali da comida do bicho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar essa língua áspera e vai conseguir retirar aquela matéria dali de cima e conseguir se alimentar com aquilo. Então, a língua, né, essa língua áspera, a rádula, é exatamente para isso. A gente tem o pé muscular. Esse pé muscular está presente, né, nos nossos queridos moluscos. A gente tem um anel nervoso e seguido de 2 cordões nervosos. Gente, quando você vê alguma imagem em que tá um círculozinho assim preto, com só uma linha, geralmente é anel nervoso. E é isso. Basicamente todos, né? A gente tem a nossa querida massa visceral. A massa visceral, gente, é tudo aquilo que está abaixo da concha, tá? Que é onde vai estar preservando ali os órgãos do animal. A gente vai ter ali as brânquias. A gente vai ter o nosso querido ânus. Tem a cavidade no manto, onde vão estar
essas duas estruturas. A gente vai ter os metanefrídeos. O que é metanefrídeo? É justamente como se fosse ali um órgão especializado para excretas do animal, tá? Então, é onde o animal vai fazer o processamento das excretas dele. A gente tem a concha e abaixo da concha nós temos o manto. E o manto, galera, ele é muito importante porque é através do manto que o animal vai secretar a sua concha. Em ambientes marinhos, os animais eles estão ali em contato com água salgada, marinho, enfim, e também com outros tipos de substâncias. Inclusive, eles retiram substâncias da própria água, que é o carbonato de cálcio. E através desse carbonato de cálcio, o manto ele vai começar a secretar uma concha ali do bicho, que é a estrutura na qual nós conhecemos. Carbonato de cálcio. Ai, gente, eu só queria mostrar minha concha linda, maravilhosa pra vocês. Fica aí uma curiosidade pra você, que nós conseguimos diferenciar pela concha do animal se ele é um gastrópode de água salgada, se ele é um gastrópode de água doce, justamente por causa da grossura da sua concha. E isso se dá justamente porque em ambientes marinhos o carbonato de cálcio está ali muito mais abundante do que um ambiente de água doce. Então, por esse motivo, as conchas de águas marinhas, né, salgadas, elas são muito mais grossas, muito mais resistentes. Nem que eu queira, eu consigo quebrar uma concha marinha na mão, a não ser que ela seja muito pequena. Mas a gente não consegue quebrar. Já as de água doce, elas são muito mais finas, muito mais frágeis, e a gente consegue quebrar elas facilmente. É uma curiosidade pra você. Ah, e mais uma coisinha. Quando a gente fala de características gerais, a maioria dos moluscos, eles são dioicos, mas existem sim espécies que elas são hermafroditas. Então, também é mais um ponto aí de características gerais deles. Antes de nós continuarmos falando aqui, né, sobre os moluscos, entrarmos mais a fundo nas próximas classes, eu queria me atentar aqui para uma coisinha, né, que eu provavelmente vou repetir agora no restante do vídeo, a partir de agora, que é sobre os tipos de larvas. E nós temos dois tipos de larvas que estão presentes nos moluscos, que é a larva trocófora e a larva vélija. E qual é a diferença das duas? Provavelmente você já conhece, você já ouviu falar, mas a gente tem a larva trocófora, que ela é simplesmente pequitinha, tá? Muito pequitinha, você não consegue ver assim a olho nu, mas o que diferencia ela da outra larva? Que ela justamente tem uma cintura ciliada e ela é levada pela camada d'água. Então ela tá ali na camada d'água, a única coisa que ela pode fazer é subir ou descer pro substrato no qual ela vai se fixar e ali gerar um novo indivíduo. Então é basicamente esse o papel da larva trocófora. Já a larva vélija, ela já tem ali, o próprio nome já diz, pequenas velas ciliadas. Então ela tem uma abertura ali maior que ela consegue, além de ficar na camada d'água, mas ela consegue se dispersar no habitat, no ambiente, de maneira mais eficaz do que a larva trocófora. E o que isso vai garantir para o animal? Justamente uma variedade de habitats, de ter uma variedade ali também, conseguir chegar a ambientes onde talvez uma larva trocófora não conseguiria, por exemplo. Então eu vou citar aí algumas vezes agora nas próximas classes, beleza? Então, vamos lá! Vamos falar sobre os monoplacóforas. O próprio nome já diz, mono, e placófora seria a presença ali de uma única concha, ok? Então, o que esse animal ele vai ter? Realmente vai ser recoberto por apenas uma única concha, num formato de um chapéu chinês. Eu tirei isso no livro, não vem falar que eu tô inventando aqui. Tá lá, chapéu chinês. Que é um modelo ali bem diferente do que a gente vê nos gastrópodes, tá? Então ele é sem espiral e tem esse formatinho aí estranho. É isso. Eles têm um corpo bilateralmente simétrico, tá? Então, corte bilateral. Uma característica, assim, que os diferencia bastante é justamente por eles terem par de órgãos internos repetidos, tá? Ao longo do seu corpo, como músculos, rins, tá? Lembra que eu falei lá no início que eles não são segmentados? Isso também é o que diferencia dos anelídeos. Os anelídeos, eles também têm músculos, têm órgãos internos, tudo duplicados a cada segmento. No caso nesse molusco em específico,
Ele não é segmentado, mas ele tem essa repetição que também deixa ali talvez uma ancestralidade em comum, né? Eles são os moluscos mais, como posso dizer, ancestrais, mais antigos. Um detalhe muito importante também é que eles são moluscos de águas profundas. Então, se por acaso tu for lá no laboratório, vou fazer uma triagem de areia, achei um monoplacófora, impossível. Impossível, a não ser que tu foi a mais de 2.000 metros pra achar esse bicho. Infelizmente, a gente não tem tantas informações sobre esse bicho, justamente pela posição onde ele está, que é mais de 2.000 metros de profundidade, de águas profundas, e não tem tanta descrição, não tem tanta gente que se interesse por esse bicho, inclusive eu. Tem um pé musculoso que o ajuda para sua locomoção, possuem rádulas, tem rádula. Eles são dioicos, ou seja, macho e fêmea. É isso, eu acho que você já sabe sobre isso, mas eu tô só repetindo. E também possuem desenvolvimento tanto da larva trocófora e da larva vélija. Eu vou estar colocando aqui uma imagem para vocês, né, um pouquinho das estruturas do bicho. Tô acompanhando aqui na minha folhinha. Mas enfim, a gente tem o famoso véu, que é o que fica ali em volta da boca, auxiliando na alimentação. Temos a boca, temos o lábio anterior, que também ajuda na alimentação. Temos um grupo de tentáculos que ajuda justamente para trazer esse alimento até a boca. A gente tem a presença de concha, a gente tem a presença do pé dele, a gente tem a presença do sulco do manto. Não vou entrar muito em detalhe, é só uma estrutura que você possa saber, enfim. Temos os quitenídeos e temos o ânus. Gente, biólogo é um bicho assim, fora da curva, né? Porque a gente já tá aprendendo um monte de nome esquisito. Um monte de bicho esquisito que a gente nunca ouviu falar na nossa vida. Aí me chega e bota quitenídeo. Que raios é quitenídeo? Quitenídeo, gente, nada mais é do que brânquias em formato de pente. Não era mais fácil só falar que era brânquias? Era, mas aí meteram os quitenídeos. Então é isso aí que tá. Se cair na prova, tu já sabe. Agora vamos para os poliplacóforas. Poliplacóforas, como a gente viu antes, monoplacófora, uma única concha. Poliplacófora, uma anticicócia. No caso, eu vou falar de placas, né? Mas vamos lá. Eles também são conhecidos como quítons, tá? Então, se por acaso cair na sua prova, o que são os quítons, tu já sabe que tá falando dos poliplacóforas. O que os poliplacóforas têm? Eles têm, basicamente, 8 placas articuladas, ok? E eles formam ali uma concha dorsal, que reveste o bicho todinho. O corpo dele é oval e ele é dorsoventralmente achatado. Eu tive que ler aqui, porque essa palavra pra mim é quase impossível de ser pronunciada. Mas enfim. E diferente dos monoplacóforas, eles não são de águas profundas, mas eles estão ali justamente em zonas entre marés, aderidos ao substrato consolidado. Eles têm um pé muscular bem desenvolvido, então é o que eles usam para locomoção e para fixação do seu substrato consolidado. Eles têm a presença de rádula, não me diga, presença de rádula que ajudam muito ali na alimentação. Em geral, eles são animais raspadores, ou seja, têm essa rádula ativamente para raspar alguns alimentos. Tem um sistema nervoso simples, sem cabeça, sem olhos complexos. Complicado, meio estranho esse bicho. Tá, mas se ele não tem cabeça, não tem olhos, como é que funciona? Eles têm uma estrutura sensorial que ele está inteiramente embutido nessas placas, né? Nessas 8 placas que formam a concha do animal, e esses órgãos são chamados de esteta. Nome esquisito pra caramba. Mas enfim, esses órgãos eles podem detectar luz no ambiente, então assim dá um sentido de orientação para o animal e ele consegue se locomover melhor. É basicamente isso. Eles são dioicos e também eles têm um desenvolvimento através da larva trocófora. Uma coisa assim, uma curiosidade, tá? Quando a gente olha o bicho e a gente vê aquelas 8 placas que parecem placas assim rígidas pra caramba, a gente acha que ele não consegue se movimentar direito, só tá ali e tal, no substrato, mas se movimentando de uma forma bem dura, né? A gente pensa numa armadura, sabe aquelas armaduras da era medieval que é tudo durona? A gente pensa mais ou menos isso. Mas os quítons, os poliplacóforas, eles são conhecidos por ter essa armadura, mas são flexíveis. Então, quando eles estão ali na presença de ameaças, eles conseguem se enrolar e assim ficar mais protegido
de qualquer tipo de predador. Então fica aí a dica. Vamos para as estruturas dele, vamos lá. A gente tem ali a cabeça, a gente tem a boca, a gente tem os palpos é o que vai ajudar ali na alimentação do bicho. A gente tem o pé muscular, nós temos o suco do manto, isso a gente vai ver bem presente nos poliplacóforas e monoplacóforas. Os quiterídeos, que tu já sabe que se trata de brânquias. A gente tem o tal do cinturão, que é ali a parte de baixo, digamos assim, da concha, né? Temos o gonóporo, a gente tem o nefridióporo, a gente tem o ânus, temos a câmara inalante e a câmara exalante. Essas câmaras, gente, elas fazem a pressão ali osmótica, tá, do bicho, pra ele controlar a osmose, né, da água salgada. E também, gente, um detalhezinho sobre o gonóporo e o nefridióporo. O próprio nome já diz, gonóporo. Poro. É ali onde vai sair as partes dos gametas do bicho. E nefridióporo, gente, é parte do metanefrídeo. Então, é a abertura por onde vai sair as excretas do bicho, né? Mais específico, amônia e ácido úrico. Agora, vamos falar sobre os aplacóforas. O próprio nome já diz aplacófora sem a presença de concha. Bia, mas você disse que a gente está falando aqui de moluscos e uma das características gerais é a presença de concha. Lembra dos excetos? Por exemplo, em alguns cefalópodes não tem, e inclusive nos aplacóforos. O próprio nome já diz, gente, sem concha, mas ele é um molusco. Enfim. Então vamos lá, o que esse bicho é? Ele tem um corpo vermiforme. Ele é alongado e sem ser segmentado. Eles têm uma epiderme revestida de espículas calcificadas, que é justamente ali para ajudar na proteção do bicho. Já que ele não tem concha, então ele precisa se proteger de alguma forma. Então é como se fossem pequenos espinhos, para se por acaso algum predador tentar morder ele conseguir, ó, vral. Eles são marinhos e geralmente eles vivem incrustados no substrato mole, né? No substrato inconsolidado. Areia, silt, lama, isso são tudo substratos inconsolidados. Alguns deles são carnívoros, tá? Carnívoros ativos, mas outros são detritívoros. Eles não têm uma cabeça diferenciada e também não têm olhos. A maioria deles, né? Podem ter um pé muscular atrofiado ou praticamente ausente. São dioicos ou hermafroditas e ele se desenvolve através de larvas trocóforas e alguns, em específico, algumas dentro de espécies dessa classe se desenvolvem através da lava vélgica. Gente, é uma curiosidade pra você, eu cheio de curiosidades no meio do vídeo, né? Mas uma curiosidade sobre eles, que é o seguinte, antes, gente, a gente tinha alguns estudos já falando sobre eles, mas a gente entendia que eles eram animais muito primitivos, justamente por não ter concha. Mas, graças à nossa querida biologia molecular e outros estudos, os cientistas chegaram à conclusão de que eles são animais derivados de outros ancestrais com concha. Então, eles só foram perdendo ao longo da sua evolução. Nossa, falei bonito agora, né? Tive que me virar aqui com uma outra luz porque meu querido lanterna abajur acabou de descarregar, né? Enfim. Bom, gente, continuando sobre as estruturas do bicho. Não tem muito o que ver, não, tá? É esse formato aí mesmo que parece um verme. A presença de boca, a presença de espículas e ali o pé dele atrofiado ou quase inexistente, né? Isso tá me matando. Agora vamos falar sobre os escafópodas. Ai, gente, eu gosto deles, eu acho eles muito bonitinhos. Inclusive, olha só o que eu tenho aqui. Nem sei se dá pra ver direito, porque ele é muito pequenininho. Mas isso aqui, gente, são escafópodas. Vou até colocar álcool nisso daqui. Mas que recebi lá do laboratório. Ai, gente, é muito bonitinho. O que são os escafópodas, né? Os escafópodas, gente, eles são animais que eles estão ali no substrato inconsolidado, estão enterrados ali na areia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles no decorrer do vídeo, mas eles também são conhecidos como dente de elefante. Eles possuem uma concha tubular alongada e é aberta nas duas extremidades, então, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo tem aberturas ali. Vou tentar colocar alguma imagem para vocês verem melhor. Eles não têm uma cabeça
Mas eles apresentam sim um pé escavador que faz ele ali, já que ele vive em substrato inconsolidado, ele precisa cavar para conseguir se enterrar na areia. Então eles têm aí bem presente esse pé escavador. A extremidade posterior da concha dele fica para fora, enquanto o restante ali da concha, o restante do corpo do bicho fica enterrado no substrato, enterrado na areia. Ah, Bia, mas você disse que eles não têm cabeça específica, pô, não tem cabeça diferenciada, não tem nada. Como é que você tá dizendo que tem uma parte anterior e uma parte posterior do bicho? Como é que você fez essa denominação? Gente, quando a gente não tem uma cabeça especializada, quando a gente não tem a presença de olhos, a presença de tentáculos cefálicos, o que a gente faz? É justamente na parte onde tem os órgãos sensoriais do bicho. Onde está presente é como seria a cabeça dele, então vai ser a parte anterior, ok? Então, justamente a parte anterior do bicho é o que fica enterrado no substrato, que é onde vai estar ali a presença de alguns tentáculos, quimiorreceptores e táteis e os órgãos de equilíbrio do bicho. Então, a parte posterior é a que fica para fora, que é onde ele vai eliminar as excretas dele. Eles se alimentam de partículas microscópicas. E o que ajuda eles na sua alimentação, gente, são os tais dos capitáculos. O que são os capitáculos? Meu Deus, é muito difícil falar esse nome. Mas é como se fosse vários filamentos que na ponta são pegajosos, que saem da boca do bicho. Eles vão até aquela partícula e trazem pro bicho para ele poder se alimentar. E também no bicho tem a presença de rálula, que ajeita... Por que eu falei ajeita? Ajuda no processamento da alimentação desse bicho. Gente, a dicção tá maravilhosa. Eu tô repensando se eu realmente vou virar professora algum dia. Eles não possuem brânquias. Então, como é que é a respiração deles? Através de difusão. Beleza? Ali as trocas gasosas. Eles são dioicos e eles apresentam um desenvolvimento tanto de larva trocófora e vélide, tá? Apesar assim deles terem um corpo mais simples, como por exemplo de um gastrópode, de um bivalve, de um cefalópoda, eles têm assim uma morfologia única, que o diferencia assim de todas as outras espécies, e eu acho eles bem diferentões, e por isso que eu gosto muito deles. Vamos ver as estruturas do bicho, vamos lá. Então a gente tem aí a parte posterior e a parte anterior, né? A anterior que tá enterrado no substrato e a posterior que tá pra fora. A gente tem os capitáculos, que são esses filamentos, né, membranosos que vão capturar ali o alimento para trazer para a boca do bicho. O botão aderente, gente, é justamente essa parte pegajosa, tá? Tem o pé escavador, a gente tem a presença do ânus, temos a concha, o músculo retrator, temos o estômago. Gente, o sistema digestório dele realmente vai ser muito simples. Vai passar pela boca, vai passar pelo estômago e depois pro ânus, né? E a excreção dessas excretas é através dos metanefrídeos. De novo. Temos a glândula digestiva, que é esse pentezinho que vai ajudar na parte de digestão do bicho. Temos a gônada, temos uma cavidade, um manto ciliado e temos o nefrídeo. Então, assim, é uma estrutura bem simples, tá, gente? Gente, chegamos agora na parte que a mamacita aqui ama falar, tá bom? Eu amo falar sobre bivalves. Ai, a classe bivalve. Ai, meu Deus, vou até beber água, tô emocionada. Ai, gente, tô até aqui com os meus bivalves aqui. Peguei esses dois específicos aqui que eu gosto muito, tá? Enfim, vamos começar. Esse grupo, gente, ele é exclusivamente aquático, então tu nunca vai encontrar um bivalve terrestre, mas eles têm tanto de água doce quanto de água salgada, tá? Então isso aí é muito importante você estar observando. Os bivalves, eles são cosmopolitas, gente. E o que raio é cosmopolita, Bia? Lembra lá atrás que eu falei pra você sobre a lava vélide? Tem desenvolvimento de lava vélide nos bivalves, mas que tem uma dispersão, assim, de habitats maior justamente pela forma como ela se desenvolve do que a larva trocófora. Então, os bivalves são nossos queridos cosmopolitas porque eles têm em toda parte. Em toda parte. Então, se você for aqui na praia do Rio de Janeiro, você vai encontrar bivalve. Se tu for na praia lá de Florianópolis, você vai encontrar bivalve. Então, todas as praias do mundo você irá encontrar bivalve porque eles são cosmopolitas, eles estão em toda parte. E justamente pelo desenvolvimento da sua larva, a gente encontra bivalves de zonas abissais, né, de águas profundas de mais de 2.000 metros. A gente encontra bivalves em regiões, assim,
mais rasas, em águas mais rasas. Então a gente encontra bivalve em diversos tipos de habitats possíveis. Até mesmo em regiões consolidadas, né? Substrato consolidado. E, gente, esses bichos, eles são mais antigos do que a gente pensa. A gente tem ali desde o período pré-cambriano, tá? Pelo amor de Deus, não confunda nossos queridos bivalves com braquiópoda. Não vou entrar muito nessa discussão, mas eles não são braquiópodas, ok? Mas eles estão ali desde o período pré-cambriano. Orgulho. Eles são um grupo, assim, gente, muito heterogêneo. Eles têm diversos tipos de adaptações para diversos tipos de ambientes. Eles são bem retráteis, digamos assim, né? Mas eles têm a ausência de cabeça diferenciada e um pé diferenciado. Gente, o que eu vou falar agora serve tanto para bivalve quanto para gastrópode, né? Quando tá ali na criação da concha, né? Desde ali do processo embrionário, eles começam a partir de um núcleo, que a gente chama de protoconcha. Aqui não vai ficar muito fácil de dizer, mas vou pegar esse querido gastrópoda, Strombus pugilis. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas quando a gente fala justamente dessas partes aqui, né, que é como se fossem várias linhazinhas, que é do crescimento do bicho, a gente tem uma pontinha. E essa única pontinha bem lá em cima a gente chama de protoconcha, que foi quando começou o crescimento do bicho. Então, quando se por acaso cair lá, o que é a protoconcha, já sabe que é o início do processo embrionário do bicho, é onde começa o crescimento da concha, ok? Uma curiosidade aí pra você é que nós temos vários tipos de bivalves. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas essa aqui em específico, ela tem várias texturas, como se fosse vários dentinhos. Quando passa assim a mão, ela é bem áspera. Já essa daqui, gente, ela é lisa. Ela tem assim as coresinhas, né, mais lindas, assim, bem fraquinhas, mas ela realmente você passa e não sente, né? Ela é bem lisa. Essa daqui, se eu não me engano, é lá de Floripa, da Praia dos Ingleses, e essa daqui é de Macaia, da Praia dos Cavaleiros. Tá, mas tudo bivalve, mas por que elas têm essas estruturas diferentes? Isso aqui também vai dizer, gente, a região na qual o bicho ele está inserido. Quando a gente tem esses tipos de adaptações no bivalve, né, na parte da concha, esses aqui específico é para ele ficar aderido ainda mais ao substrato. Eles são animais escavadores, eles vivem no substrato inconsolidado. Por que eles precisam disso, né, para ficar mais fixado? Isso significa que tem um hidrodinamismo maior. Fortes ondas. Basicamente isso. Enquanto esse aqui não tem, então ele não tem, assim, uma necessidade específica de ter essas estruturas, né, ter esses dentinhos, assim, para se fixar, porque ele consegue, então não é um hidrodinamismo muito grande, né, não tem fortes ondas nesse lugar onde ele está. Isso é só uma observação, uma curiosidade. Então, a gente tem os bivalves escavadores, a gente tem... Meu Deus! A gente tem bivalves que têm fixação através de filamentos e também livres natantes. Se você nunca viu um bivalve, né, eu acho que, se eu não me engano, tem as queridas vieiras nadando, é muito engraçado porque elas vivem assim, ó. Mas a maioria é escavadora, que predomina é escavadores. Tirando, gente, exceto o nosso querido perna-perna, que são os mexilhões. Eles vivem nas regiões de substratos consolidados, ou seja, na rocha. E todos os bivalves, gente, é uma estrutura muito importante, que é o biço. O que é o biço? É como se fosse um pé adesivo do bicho que o deixa fixado. Então, os perna-pernas, eles têm esse biço que o deixa fixado nas rochas. Já tô adiantando algumas estruturas. Eu vou só citar aqui, mas não é uma coisa que você deva... Ai, meu Deus, eu tenho que estudar sobre isso. Não é algo muito... É algo muito específico pra cair numa prova, entendeu? É muito específico, mas só pra você saber. A gente tem o que diferencia também... Eu anotei aqui porque esses nomes são muito difíceis, gente. Temos o zizomiário, anisomiário e o monomiário. Monomiário. É isso aí, são esses três. Eu vou botar aí na tela pra você, mas o que isso significa? Esses daqui não dá pra ver. Mas geralmente quando a gente vê em algum bivalve, a gente vê algumas marcas assim, é onde está os famosos músculos adutores, que é o que vai dar ali o fechamento da concha, né? Vai deixar ele bem fechadinho. Então, nessas marquinhas, a gente consegue ver se o bivalve tá dentro dessas três classificações.
E o isomiário, gente, é justamente quando tem esses músculos adutores iguais ou bem parecidos, bem semelhantes, né? Então, dois assim, bem parecidos. Anisomiário, o próprio nome já tá dizendo, eles não são iguais. Tem dois, mas um é maior, o outro é menorzinho. E é isso. E o monomiário é quando só tem um músculo adutor, se eu não me engano, é muito presente nas vieiras. Eu quero falar aqui de um mecanismo, que é um mecanismo que vai participar ali para articulação do bivalve, tá? Na articulação da concha, para ele fazer isso aqui, que é a charneira. Muita gente não sabe, mas esse é o nome dessa articulação. Então, se cai na prova como uma estrutura, né, qual a função, é justamente a articulação da concha do bivalve. E também outra que não tá tecnicamente ligada à charneira, mas eu gosto de falar eles dois juntos, porque fala da parte, assim, da concha em si, são os dentículas, né? E o que são os dentículos? É como se fosse vários dentinhos aqui nessa região da concha que vai permitir esse fechamento total do bivalve, tá? Agora vamos falar sobre as brânquias. As brânquias, gente, a gente sabe que as brânquias estão ligadas ali na respiração do bicho, mas os bivalves, eles também estão ligados à alimentação. Por quê? Porque os bivalves, gente, uma das coisas características deles é que eles são animais filtradores, beleza? Eles filtram partículas suspensas na água. Então, se eles estão filtrando, eles também estão fazendo respiração. Então, a brânquia tá ali também ajudando nessa alimentação do bicho. E por causa disso, a gente consegue classificar através das brânquias. Então, gente, tantas classificações, né? Mas a gente tem os protobrânquias, a gente tem os septibrânquias e os lamelibrânquias. Calma que o nome assusta, mas não é nada demais, ok? Os protobrânquias, gente, eles são, assim, as brânquias mais primitivas dos bivalves. Então, é muito antigo, é muito difícil a gente encontrar hoje bivalves protobrânquios, até porque, de acordo com a sua evolução, temos aí os septibrânquios e lamelibrânquias que são muito mais eficazes do que os protobrânquios. Mas os protobrânquias, gente, elas não estão associadas diretamente à alimentação, porque são brânquias muito simples. Então, se por acaso tivesse alimentação associada a ela, o bicho iria morrer, porque ele não tem uma estrutura muito avançada para conseguir suportar tanto a filtração do oxigênio quanto a filtração do próprio alimento. Então, Bia, então significa que eles são filtradores? Não. Eles fazem respiração, mas esses bichos, eles capturam algumas partículas suspensas através do palpo labial. Então, só para você saber, protobrânquias, brânquias muito, mas muito antigas, né, evolutivamente, meu Deus, e partículas capturadas pelo palpo labial. Só isso que tu precisa saber. Septibrânquios. A gente tem alguns, mas não são todos, tá? O que os septibrânquios eles são? Eles possuem brânquias modificadas, tá? O que seria mais ou menos pra gente como se fosse um diafragma, basicamente. Eles não fazem filtração de partículas suspensas. Então, a brânquia, como eu falei, ela vai ser como se fosse um diafragma. Então, ele vai fazer esse bombeamento dentro do animal. Bia, então ele vai se alimentar de quê? Gente, eles são carnívoros ou detritívoros. Então, eles vão se alimentar ali de pequenos animais até partículas um pouco maiores, né? Mas não tá ligado, assim, necessariamente à alimentação. A brânquia só vai servir ali como esse diafragma para bombear tanta respiração, né? Ali também para o bicho conseguir comer. E isso vai se dar através dos sifões inalante e exalante do bicho. Agora, os lamelibrânquios. Lamelibrânquios, gente, é o que domina a maioria dos bivalves. E sim, tem as brânquias e a alimentação ali juntinhos. Então, é como se fosse várias folhas, as brânquias, que a partir do momento em que eles começam essa filtração de partículas suspensas na água, a brânquia também vai ter essa função, assim, bem específica na alimentação do bicho. Então, ela vai passar ali o alimento por ela e ela vai ver o que serve para absorção e o que não serve, que vai diretamente para excreção. Então, se por acaso cair aí, qual a função das brânquias, né? A função aí dentro dos bivalves. De uma maneira geral, como a gente está falando de hoje em dia, né? O que mais predomina são
os lamelibrancos, então você pode falar que se trata de respiração e alimentação na função. Então vamos aí para as estruturas do bicho. Nós temos aí uma boca, que não parece uma boca. Temos a concha, temos o manto, temos nossa querida charneira, que lembrando, essa parte aqui vai deixar a articulação do bicho, então aqui vai abrir e fechar a concha. Temos o trato digestivo, temos um celoma aqui, um coração, um músculo adutor, que é o que vai deixar a concha bem fechadinha, um ânus, o sifão exalante, o sifão inalante, que é o que vai entrar nesse alimento aí, as brânquias, temos a cavidade palial, temos o pé, os palpos, e é isso. Agora vamos para a gastrópoda. Tem até que beber água, gente, tô ficando seca já. Gente, lá na frente eu acabei adiantando algumas coisas, né, quando eu falei do molusco generalizado, mas é aquilo dali as funções e estruturas do gastrópoda. Mas eu vou citar algumas coisinhas aqui que eu não falei antes e que é importante você saber. Eles possuem o famoso torção gastrópica. E o que raios é isso? Ao longo da sua evolução, o gastrópodo ele tem ali a presença de uma concha, né, mas em algumas espécies ficou desequilibrado. Então, o que ele começou a fazer? Na sua fase larval, ele começou a ter essa torção 180 graus da sua concha. Então, a gente tem gastrópodes, por exemplo, que vai ter a concha assim, ou que vai ter assim, ou assim, na diagonal. Então, necessariamente, não é algo retilíneo. Ele vai ter isso daí ao longo da sua evolução e isso se chama torção do gastrópode. Assim, um problema disso é porque ele tá virando a massa visceral dele a 180 graus. Então, as partes excretoras vão ficar tudo virada pra cabeça. Então, quando ele cagar, vai tudo pra cabeça. Eles têm uma cabeça bem desenvolvida, eles têm olhos simples ou complexos nos seus tentáculos, eles têm, sim, tentáculos sensoriais ou quimiorreceptores. A sua locomoção se dá através do seu pé muscular, que é através dessa contração dos músculos do pé que ele consegue se movimentar no substrato. Sobre a sua alimentação, a gente tem ali os queridos raspadores, a gente tem sim gastrópodes filtradores, carnívoros, detritívoros. A maioria sim é herbívora, mas só para você saber que também tem carnívoro. Tem ali, utilizam uma rádula ali com a função bem ativa. A maioria, gente, é dioica, mas tem sim alguns que são hermafroditas e tem gente espirrando aqui em casa. E eles também podem ter o desenvolvimento tanto pela larva trocófora ou pela larva vélide. E uma coisinha que você precisa saber, eu acho que de todas as classes que a gente vai falar aqui, eles são os únicos que tem tanto em ambientes marinhos quanto em ambientes de água doce e terrestres. Um exemplo aí é o nosso querido caramujo africano, também uma praga. Eu falei que eu ia só citar algumas coisinhas assim sobre os gastrópodes, até porque ao longo do vídeo eu acho que eu já falei bastante coisa, né? Vamos agora pra cefalópoda. Ai, eu amo também. Poxa, gente, eu ainda não tenho nenhuma concha de Nautilus aqui. Ainda. Quando a gente fala de cefalópodas, você tem que ter em mente já quatro partes, tá? 4 animaizinhos ali presentes dentro de cefalópoda. A gente tem os polvos, que é polvo, tá ali dentro de cefalópoda. A gente tem as lulas, a gente tem as sépias, que também são conhecidas como choco. Chocou o mundo de tão feio que ele é. E a gente vai ter os nautiloides, ou seja, os náutilos, que eu acho esse bicho incrível. Mas vamos assim de uma característica geral, tá, dos cefalópodas. Eles têm um corpo alongado e uma simetria bilateralmente. Possuem tentáculos, que é como se fosse uma modificação ali de pés, com ventosas, com exceção dos náutilos. Os náutilos, eles não têm ventosas, tá, gente? O polvo em específico, eles têm 8 braços, não é tentáculos, é 8 braços. As lulas têm a presença de 8 braços, mais 2 tentáculos com ventosas, que tá ali para associar na captura de presas ali, para ajudar na alimentação da lula, tá? E também a mesma coisa na sépia. E nos náutilos vão ser ali mais de 90 braços, mas sem ventosas. Então eles têm uma cabeça especializada, eles têm olhos complexos que se assemelham muito aos nossos. Então eles têm a capacidade ali de formar imagens nítidas e ainda conseguir capturar cores, gente. Olha esse bicho maravilhoso.
eles têm um sistema nervoso extremamente desenvolvido. E lembra que eu falei lá atrás que a maioria dos músculos, né, na característica geral, eles têm um sistema circulatório aberto? No caso deles é fechado. Possui um grande cérebro, é um bicho assim super inteligente, tem capacidade de aprendizado, inclusive o polvo tem, né? Capacidade de aprendizado, né? De conseguir abrir, utilizar materiais conforme o habitat na qual ele está inserido. Ai, maravilhoso, divo. Sobre a sua locomoção. Mesmo assim, gente, que o polvo, ele tem ali os seus braços, né? A gente vê muitas vezes ele nadando ali na camada d'água, mas ele tá exclusivamente no substrato inconsolidado, tá? Ele tá aderido ali à areia. Mas vamos falar assim, que existe o sifão. Eu vou falar mais da lula, porque na lula a gente vê ele bem mais presente. O sifão, gente, é como se fosse um sistema de propulsão a jato. Por que a lula, ela consegue ser tão rápida assim? Justamente porque ela consegue ali equilibrar a entrada e a saída de água por esse sifão. Então é como se fosse um propulsor mesmo. Lembrando que esse sifão também pode ser conhecido como funil. Então, só para você ficar aí sabendo. De acordo com a sua evolução, o polvo, gente, ele não tem a presença de concha, tá? Não tem presença de concha, ele foi perdendo ao longo da sua evolução, mas em compensação ele foi ganhando outras coisas, como a presença, né, de cromatóforos que estão ali ajudando ele na camuflagem. Calma que eu vou falar mais sobre eles. Tem ali outros mecanismos, né, para soltar tinta, para dispersar alguns predadores. Então eles têm vários outros mecanismos mesmo que eles tenham abandonado a concha. Agora a lula e a sépia, gente, eles têm a presença de concha, só que ela é interna, ela que dá ali a estrutura pro corpinho da lula, e ela é menor, ok? E também nos náutilos, gente, o náutilo é literalmente uma concha ambulante, então tem a presença de concha. Ele é o mais antigo do que nós temos hoje, né? Um fóssil ambulante. Já que eu citei aqui sobre os cromatóforos, vamos falar um pouquinho aí do polvo, tá? Que eles têm a presença ali de cromatóforos. Que raios são os cromatóforos, né? Por que eles dão ali essa capacidade do polvo de se camuflar, dele mudar de cor, ter ali uma estrutura parecida no qual o ambiente na qual ele está inserido? Gente, cromatóforos, eles são células com pigmentos. Então, o que vai acontecer? Mas como é que funciona isso daí? Vamos pensar assim, gente, tem lá o cromatóforo lá, a célula cheia de pigmento, taca pigmento, toda concentrada de pigmento, e em volta desses cromatóforos a gente vai ter outras células musculares que vão fazer uma contração. Então, quando o bicho, ele tá querendo, sei lá, se camuflar só pra ficar ali de boa, ou então tentar fugir de algum predador, ele vai emitir um sinal para essas células musculares e elas vão começar a puxar esses cromatóforos, a dilatar esses cromatóforos. E o que vai acontecer? Lembra que a gente está falando que o cromatóforo é uma célula que está cheia de pigmento, está com pigmento muito concentrado? Quando ela começa a se expandir, começa a mudar aquele pigmento, porque o pigmento vai começar a se dispersar dentro da célula e vai mudar a coloração. Então vamos supor aqui, peguei uma tinta vermelha, é um pigmento assim muito concentrado, tá? Mas quando a gente adiciona, por exemplo, uma tinta branca em cima, ela perde aquela coloração bem específica, nossa, bem vermelha e tal, e fica rosa. Então é exatamente isso, os cromatóforos, eles dilatam e esse pigmento ele vai começar a se dispersar dentro da célula e vai ter ali a origem de uma nova cor na qual o cefalópoda, né, o polvo em específico, ele vai conseguir se camuflar. Não é nada assim demais, não é nada assustador, é basicamente isso daí. Fica aí também uma curiosidade para você, algumas espécies de cefalópodas, eles têm o que nós chamamos de fotóforos, que é o que dá a famosa bioluminescência, mas tem ali basicamente quase a mesma ação do que seria um cromatóforo, mas ele vai dar essa bioluminescência em algumas lulas, por exemplo. É só uma curiosidade aí pra você. Sobre a sua reprodução, eles são dioicos, mas, gente, eu quero me atentar aqui pro polvo novamente, que é o seguinte, o macho, gente, ele vai inserir o espermatóforo na fêmea, que aí a fêmea ela vai gerar ali, né, digamos como se fosse vários ovinhos, várias cápsulas, e dali vai se emergir um polvo. Então não tem, digamos, uma fase larval. O macho, galera, ele vai ter ali um tentáculo modificado,
que ele vai pegar o espermatófilo dele e vai inserir na fêmea, né? E a gente chama ele de ectocótilo. Nossa, quase morri aqui. Ectocótilo, né? Ectocótilo. E mais uma coisinha que eu não poderia deixar de falar aqui sobre os náutilos, gente. Dentro das conchas dos náutilos, a gente tem as famosas câmaras, que vai ter a presença de ar, tá? Não somente de água, que faz ali o equilíbrio do náutilo para ele conseguir... Ele não tá aderido no substrato, para ele conseguir estar na camada d'água. É justamente essa parte de equilíbrio que ele vai encher as câmaras de água ou então encher de ar e assim ele tem um equilíbrio para conseguir nadar na camada d'água através das câmaras. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Prometo que eu vou tentar me especializar um pouquinho mais no vídeo e não ter mais esses erros de gravação, né? Até porque o barulho aqui de casa não ajuda muito, mas da próxima eu tento conectar o meu microfone para ajudar no áudio. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado e espero que tenha te ajudado um pouquinho aí a estudar sobre esse filo maravilhoso que eu tanto amo. Sou meio suspeita pra falar, eu sei, mas eu gosto muito dos moluscos. E é isso. Um beijo e até a próxima.